Bem-vindos ao Sussurros na Tempestade. Esta noite, histórias ocultas aguardam sob o véu da chuva. Não esqueça, curta, inscreva-se e use fones para sentir cada sussurro. Prontos para o desconhecido? A tempestade já começou. Meu nome é Shaun. Sou lanterninha de cinema há 3 anos. Meu cinema tem regras que você nunca, jamais deve quebrar, não se quiser viver. Se você está confuso, provavelmente deveria começar do início. Ir trabalhar ontem foi a coisa mais difícil que já fiz. Antecipação e medo se misturavam dentro de mim em igual medida. A recomendação de David para descansar e dormir provou ser impossível de obedecer, e passei a noite inteira temendo o que viria pela manhã. Quando cheguei ao trabalho, encontrei o cinema vazio. Um aviso na entrada anunciava: fechado temporariamente devido à falha no equipamento. David já estava lá. Ele se sentou em seu escritório sem luz, olhando para a parede em silêncio. Entrei e fiquei na porta. Não tive coragem de interromper seus pensamentos. Eventualmente, ele olhou para cima. "Shaun", disse ele, sua voz oca. "Desculpe, minha mente estava em outro lugar." Ele se levantou e caminhou até mim. "Você disse que íamos quebrar as regras hoje", eu disse. "Sim, regras número 10 e 11. Regra número 10. Se você encontrar um livro encadernado em couro preto nas dependências, não a abra. Regra número 10. O livro negro, como gostávamos de chamá-lo. Você o veria praticamente em todos os turnos, e superar a necessidade de abri-lo era uma das primeiras coisas que você aprendia a fazer neste trabalho. Ninguém sabia o que estava dentro de suas páginas amareladas e antigas. Ele se movia e mudava misteriosamente de lugar. Você o veria no canto do quarto de lixo, apoiado convidativamente no canto. Você andaria até uma sala ou até o escritório, apenas para vê-lo primeiro no chão do saguão e, em seguida, no próprio escritório, deitado na mesa de David como se sempre estivesse lá. Nunca tínhamos visto nem mesmo David abri-lo. Parecia que eu iria vê-lo fazer isso agora. Levou um tempo incomumente longo para encontrar o livro. Procurando primeiro no escritório e no saguão e nas salas. Voltamos em derrota, apenas para encontrá-lo em cima de um dos arquivos de David. Ele soltou um resmungo de desdém e foi pegá-lo. As páginas antigas do livro, amareladas pelo tempo, estalaram enquanto ele o abria com cautela. De onde eu estava, não conseguia ver as palavras dentro dele e me movi para olhá-las por cima do ombro dele. David fechou as capas com força. "Ainda não, Shaun." Logo, meu temperamento se inflamou. "David, eu não sei nada sobre o que está acontecendo. Não sei o que estamos aqui para fazer hoje, ou por que estamos quebrando 2 de nossas regras. Não espero que você me diga tudo, mas você tem que me dar alguma coisa." Minha raiva recuou tão rápido quanto tinha surgido. Eu percebi que este era, apesar de tudo, meu empregador. David sorriu ironicamente. Houve um segundo de silêncio. "Você está certo, Shaun. Você merece saber de algo. Me desculpe. Depois de 15 anos neste trabalho, você começa a se acostumar. A não contar mais do que as pessoas precisam saber. Há 13 anos, eu cometi um erro, Shaun. A Sala 3 me enganou, usando meu afeto por alguém próximo a mim. Eu abri a sala e quase trouxe um desastre para todos nós. É irônico. Apenas o sacrifício da pessoa que eu pensei estar salvando ajudou a adiar o desastre." "Adiar?" "Sim, Shaun. Nós compramos tempo. Ontem, esse tempo acabou. A menos que haja, a Sala 3 não precisará mais de ninguém para abri-la. Ela escapará por si mesma. E eu não posso permitir isso." "E o livro? O que é?" "Acho que você poderia chamá-lo de um manual, de certa forma. As regras deste cinema estão todas aqui." Ele olhou para as páginas novamente. Eu podia dizer que esta conversa improvisada de informações havia terminado. Eu podia estar feliz por mesmo um pouco que eu tinha recebido.
David virou algumas páginas examinando o conteúdo antes de apontar para uma parte da página e sorrir para si mesmo. Sean, vou ter que pedir para você sair da sala por um tempo. Apenas por um tempo, isso não deve demorar. Hesitei, mas obedeci. Parado em frente à sala, eu podia ver a sombra de David nas persianas fechadas da janela de seu escritório enquanto ele se movimentava. De repente, outra sombra surgiu por trás dele. Ela andou ao redor, até que ficaram frente a frente. Outra se juntou a ela, e então outra. Vozes abafadas chegaram até mim. A voz de David soava resoluta e determinada. As vozes respondendo, muitas falando umas sobre as outras ao mesmo tempo, eram sussurros agudos, mas quase inaudíveis, como o arrastar de uma faca sobre a pele. As sombras se reuniram ao redor de David. Ele ficou imóvel, com as mãos caindo para os lados. As sombras saltaram. Elas deslizaram, fundindo-se com David, e desapareceram. Sem esperar por um comando, corri para o escritório. Arrebentei a porta. David estava em pé na sua mesa, apoiando-se nela cansadamente e ofegante. Mas ele estava ileso. "O que diabos acabou de acontecer?" perguntei. "O que diabos eram aquelas coisas?" David riu para si mesmo. "Eu acho que você poderia chamá-las de mensageiras ou capatazes." "Você poderia, por favor, não falar em enigmas só desta vez, David?" disse eu, exasperado por ainda estar sendo mantido numa base de necessidade de saber. Eu chamei algo que não deveria ser chamado, Sean. Mas este é um dia difícil, e tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Vamos, deve estar chegando em breve, e eu odiaria fazer isso esperar. Ele passou por mim ainda carregando o livro negro. Após um segundo, eu o segui em muda frustração. Abrindo a porta do escritório, vi o que ele estava falando. Regra número 11. A dama de preto. Regra número 11. Se uma mulher de vestido preto lhe oferecer uma bebida, não aceite. Uma mulher estava diante de nós. Ela era alta, mais alta do que qualquer um de nós, e seu rosto pálido contrastava com seus cabelos escuros e profundos. Ela usava um vestido fluido, negro como a meia-noite. Em suas mãos estava um cálice de madeira entalhado. Eu já havia encontrado a dama de preto antes. Ela, ou isso, andava pelo cinema frequentemente, parando lanterninhas de vez em quando para oferecer-lhes uma bebida de seu cálice. O líquido dentro era translúcido e parecia, para todos os fins, como água límpida. De alguma forma, eu sempre duvidei que fosse algo tão inofensivo. Felizmente, ela nunca força a bebida em nós, tornando-a uma das coisas menos perigosas que se poderia encontrar aqui. Quando você recusava, ela acenava silenciosa e compreensivamente e seguia adiante. Agora ela estava aqui. "Você aceitará meu cálice?" ela disse, quase sussurrando. Sua voz era fraca e incompreensivelmente triste. Eu ia recusar. Já era quase um reflexo nesse ponto, aprimorado por dezenas de encontros com ela. Mas minhas palavras ficaram presas na garganta quando percebi que ela não estava olhando para mim. Ela estava falando com David. Ele ficou quieto por um segundo. "Eu aceitarei", respondeu finalmente. "David, o que você está..." Comecei em confusão e pânico. Ele me interrompeu. "Isso tem que ser feito, Sean. Não há outra maneira de parar o que está por vir." Ele se virou de... "Volta para a dama de preto. Faz tanto tempo." Ela sorriu levemente e lhe passou o cálice. "Beba." David pegou o cálice. Ele hesitou por um momento, vacilando. Seu rosto endureceu de repente. Ele bebeu o cálice em um rápido gole. Então ele ofegou, tropeçou e deixou cair no chão com um baque. Ele se apoiou em mim fortemente e eu quase caí sob seu peso repentino. Seu rosto estava pálido como um doente. Ele tossiu e manchas de vermelho caíram no chão. "Você pagou o preço", sussurrou a dama. "Eu paguei", respondeu David, tremendo com mais tosses sangrentas. "Agora é a sua parte do acordo." "De fato, o que você busca?" Ela sorriu tristemente. "Eu procuro
Eu procuro uma maneira de impedir que a Sala 3 se liberte. David escolhia suas palavras com cuidado. Ele só tinha uma chance nisso. Percebi. A dama franziu a testa. Você não vai gostar da resposta, criança. Ela sussurrou. Tem certeza de que é isso que deseja saber? Tenho certeza, maldita seja. David sussurrou entre dentes cerrados. Um fino rastro vermelho escorria do canto de sua boca. Diga-me. A dama se inclinou para o ouvido dele. Ela sussurrou para ele palavras que espero nunca ter que ouvir. Então ela se endireitou novamente. O acordo está completo. Adeus, David. Ela se virou e se afastou de nós como se nada tivesse acontecido. Ela contornou uma esquina. De alguma forma eu sabia que ela não estaria lá se eu olhasse. David se virou para mim. Sangue agora escorria do canto de seus olhos também. O livro negro caiu de seus dedos. David, o que você fez? O que está acontecendo? Gaguejei. O que ela lhe disse? Eu tive que me inclinar para ouvir sua resposta, sua voz enfraquecendo a cada palavra. Vá. Vá até a cabine de projeção, Shaun. Ligue todos os projetores. Faça isso agora. Rápido. O comando em seu tom era absoluto. Corri para a cabine de projeção. Rapidamente acionei cada interruptor, movendo de projetor para projetor. O zumbido da maquinaria preencheu o ar. Embora estivesse vazia, agora havia um espetáculo em cada sala do cinema. Eu percebi o que David estava fazendo. Tarde demais, eu percebi. Corri de volta para o saguão, descendo as escadas da cabine 3 degraus de cada vez. Eu tinha que chegar a tempo. Eu tinha que chegar. Ele não estava mais em frente ao escritório. O livro negro jazia aberto onde havia caído no chão. O único indicador de que ele sequer havia estado ali. Corri até ele e olhei em volta do saguão. Claro. David estava diante da sala 3. Sua mão estava na maçaneta. Ele olhou para trás, para mim, com sangue em seus olhos. David, não! Gritei. 13 anos, John. Use-os bem. Ele me chamou. Ele sorriu. Então, ele abriu a porta. A escuridão do outro lado era absoluta. Toda a luz parava no segundo em que atingia a moldura da porta. David não hesitou. Ele deu um passo para a frente e fechou a porta atrás de si. Fiquei parado, congelado. Ele havia desaparecido. Houve um estrondo e a terra tremeu. A porta da sala 3 chacoalhou em sua moldura, enquanto o que quer que estivesse dentro se esforçava nas paredes, ansioso para escapar. Mas lutou em vão. Seja o que David tivesse feito, seja qual fosse o resultado de seu sacrifício, ele havia contido a sala 3 novamente, prendendo-a, comprando mais tempo. O estrondo diminuiu. A porta parou de chacoalhar. Houve silêncio. Um farfalhar de páginas abaixo atraiu meu olhar. Olhei para baixo, para o livro aos meus pés. Ele estava aberto na última página. Havia apenas uma frase nela, escrita em tinta preta. Regra número 12. Sempre deve haver um gerente. A tempestade de hoje se acalma, mas os segredos permanecem. Espero que tenham gostado das histórias sussurradas na chuva. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais mistérios. Lembre-se, a cada tempestade, novos sussurros surgirão. Até a próxima, sob o manto da noite e da chuva. Boa noite e mantenha-se atento aos sussurros.